texto é esse: a nação de Israel está saindo do Egito. Eles estão saindo achando que vão por uma direção. Deus faz algumas intervenções, e agora o texto que nós vamos ler vai mostrar um período de profundo temor da nação. Eles estão temerosos. E é muito interessante a gente entender esse texto na Bíblia, porque é um povo escravo, que está na eminência de ser livres, mas é tomado pelo medo e pelo temor. Até porque a liberdade gera responsabilidades na vida da gente, que muita gente tem medo de ser livre. Porque uma das coisas que nos acarreta ser livre é ser responsável. E a responsabilidade não é fácil. Então nós vamos ler esse texto e ver como Deus lidou com os temores e com os medos da nação de Israel, que eu creio tem muito a ver com os nossos medos e temores em nossos dias também. Leiamos a palavra de Deus, Êxodo 14, verso 10, diz assim: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Note o termo: e aterrorizados clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Isso é um escravo, um povo escravo que está falando isso, hein? Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, não tenham medo, ou não temais. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Amém. Vou repetir o verso 14. O Senhor lutará por vocês. Tão somente aquietem-se. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela oportunidade da comunhão, te agradecemos pelo Espírito Santo de Deus, que tem nos conduzido durante todo esse culto e que conduz a nossa vida. Nós te agradecemos pela tua revelação e pedimos que corações e mentes estejam abertos agora. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não nos distrairmos, ajuda-nos a abrir o nosso ser, o nosso interior, para que o Espírito Santo tenha liberdade. Fala ao nosso coração, cura-nos nessa noite, liberta-nos, tira de nós espírito de escravos e nos dá, Senhor, um espírito de liberdade que só o Teu Espírito pode nos trazer. Tira de nós o medo, tira de nós o assombro com o mal e nos ajuda na nossa caminhada, Senhor, mesmo que seja em desertos, mas com a garantia que não seremos nós que temos que lutar, mas o Senhor lutará as nossas batalhas. Ajuda-nos a aquietar o nosso coração em meio a tanta dor, sofrimento e tanto desespero. Aquieta o nosso coração. Traz-nos paz, mesmo que no meio da guerra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, as notícias dos últimos dias têm feito aumentar a sensação em muitos de nós, ou todos nós, que a gente vive num mundo cada vez mais em que o medo está presente na vida das pessoas.
Medo de quê? Medo do que nós temos? Nós temos medo da violência. Violência das grandes cidades, violência que às vezes está dentro da nossa própria casa, como atestam as pesquisas em que crianças estão sendo molestadas em grande parte por pessoas conhecidas e muitas vezes da própria família. Violência social, onde há um abismo entre pessoas na nossa cidade, no nosso país, na América Latina e no mundo inteiro. Violência psicológica, onde nós somos o tempo todo pressionados a ser pessoas legais, risonhas, bem resolvidas. Nós sofremos o medo da vida profissional, porque em muitos aspectos é a vida profissional que acaba definindo o valor das pessoas. E muitas pessoas consideram que uma pessoa tem valor se ela é bem sucedida profissionalmente. Então, isso exerce uma pressão e exerce um medo de perder a carreira, um medo de perder o emprego e as pessoas não me considerarem mais. Que medo? Medo de criar os filhos. Se criar os filhos durante as décadas anteriores era um desafio imenso, agora então isso ficou sem precedentes. Porque as crianças hoje em dia, em muitos aspectos, não são criados mais a partir da orientação dos pais, mas a partir da orientação da internet. Há coisas que as crianças têm acesso que você nem imagina. Aliás, ela sabe mexer no computador melhor que você. De que a gente tem medo? A gente tem medo de perder as pessoas queridas, as pessoas próximas da gente. A gente, enfim, vive numa sociedade do medo por toda parte. Some-se a essa sensação de medo o fato em que as cidades no Brasil também estão começando a experimentar algumas coisas que eram distantes para a gente. A gente ouvia falar de terremoto, mas era uma coisa muito distante da gente. Não é verdade? A gente ouvia falar de ciclone, de furacão, ou de minis furacão, ou furacões, né? Furacões? Furacões? Não, furacões. Isso. Essa coisa aí, hurricane, falei em inglês, fica mais fácil. Ok. A gente ouvia num lugar distante, era lá no Golfo do México. Mas aí a gente começou a experimentar algumas coisas estranhas aqui no nosso país. Tempestades, ventos muito fortes, e alguns tremores, e agora recentemente barragens, como a cidade de Mariana, e a gente vê um medo de a gente estar morando perto de alguma coisa que daqui a pouco acontece uma coisa fora do controle e leva a pânico, como aconteceu na cidade de Mariana, na cidade de Valadares, que está sofrendo, e cidades dos arredores. Ou seja, a natureza, ela rompe ou irrompe, e aí a gente pode pensar em irresponsabilidades do ser humano em lidar com a criação também, e traz muito sofrimento para muita gente. E quão triste a gente ouvir na televisão que até a água potável que foi disponibilizada para essas cidades, foi levado água com gosto de querosene. Então, a gente está começando a experimentar essas coisas muito próximas da gente. E se não bastasse tudo isso, sexta-feira a gente termina o dia com uma notícia de que o Estado Islâmico, uma das organizações que nós chamamos de terroristas, e em muitos aspectos são mesmo, por causa do desprezo pela vida, coloca bombas em vários lugares na cidade de Paris, e pessoas absolutamente que não têm nada a ver com nada, e disso são ceifadas a sua vida, muitos deles na juventude, e a sociedade fica se perguntando: que sociedade é essa que a gente está vivendo? No final da Segunda Guerra Mundial, a gente sonhou com um mundo mais justo, a construção da ONU, os cristãos evangelizando o mundo, e a gente pensou que a gente ia ter um tempo de paz e de tranquilidade, mas o mundo vai ficando cada vez mais perigoso, e o medo e os temores vão tomando conta da população no mundo inteiro. É diante desse quadro que a gente está
de medo, de temor, de medo de um exame médico, de medo de perder um emprego, de medo da violência urbana, de medo do terrorismo, que a gente precisa olhar para a Bíblia Sagrada. E em olhando para a Bíblia Sagrada, a gente buscar na revelação das Escrituras, como é que a gente vai viver num mundo assim? Como é que a gente vai lidar com esses temores? O que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer? Qual será a nossa fonte para alimentar a nossa mente e a nosso coração, de modo que a gente não entre em desespero? Então nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada, e quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que a Bíblia tem muita preocupação com o medo e o temor das pessoas e do tempo que a gente vive. Como é que a gente sabe que a Bíblia se preocupa com isso? Porque é impressionante o número de vezes que aparece essa expressão na Bíblia. Não temas, não tenhas medo. Aquiete-se, acalme-se, entregue as suas ansiedades. A Bíblia é permeada por esses termos. Aliás, há estudiosos que dizem que esse termo não temas ou não tenha medo aparece 365 vezes na Bíblia Sagrada. Isso te lembra alguma coisa? O que é que te lembra? Que se o ano tem 365 dias, pelo menos uma vez por dia a Bíblia está nos lembrando: não temas, não tenha medos, não se desespere. E quando a gente começa a olhar para o que a Bíblia está dizendo, e a gente olha também para esse texto que nós lemos aqui agora em Êxodo, nós lemos uma nação, a nação de Israel, saindo do medo da escravidão do Egito, mas permanecendo o seu medo no coração do novo, do que vinha pela frente. Porque isso tem muito a ver com o que é ser humano. O ser humano, às vezes, ele está escravizado com algumas coisas, mas ele acha melhor estar escravizado com algumas coisas, porque tem alguma segurança. A gente escravizado afetivamente por outras pessoas. A gente escravizados profissionalmente por empresas e por pressões familiares. A gente escravizados religiosamente. Mas e por que não querem sair? Porque tem medo do novo. O novo sempre provoca esse tipo de sentimento no coração. Era o que estava acontecendo com a nação de Israel. Eles estavam saindo de um estado de escravidão, mas na frente deles estava um novo, e eles não sabiam o que aconteceria. Você conhece a história bíblica? Deus faz milagres extraordinários, com 10 grandes atos. Ele força Faraó a liberar o povo de Israel, e o povo de Israel está pronto para sair, mas diante deles tem um mar vermelho. E é diante dessa circunstância difícil que eles ouvem que Faraó está vindo, porque desistiu de liberá-los. É como se o Faraó falasse assim: vocês estão dando muito problema, o Deus de vocês está fazendo coisas terríveis aqui no Egito, eu vou liberar vocês. Mas quando a nação começa a se preparar para sair, o Faraó se arrepende. E fala assim: não, nós vamos perder a nossa mão de obra. Olha como isso é importante. Nós vamos perder os nossos escravos. Como é que a gente vai viver sem eles? E a nação começa a ficar cheia de medo. E cheia de medo porque na frente deles está um mar. O outro caminho alternativo é passar pela terra dos filisteus. E os filisteus são inimigos históricos do povo de Israel. E eles ficam numa situação de muito temor e desespero. É um momento de crise. É esse momento de crise que eles começam a ficar à beira do desespero. E estando à beira do desespero, eles começam a reclamar com Deus e a reclamar com o profeta de Deus, Moisés. E o texto que nós lemos mostra um ambiente total de desespero diante desse medo, que eles chegam a dizer assim para Moisés: Moisés,
A gente não tinha túmulo não para morrer lá no Egito? Você trouxe a gente para o deserto para a gente ficar jogado para os animais selvagens? A gente podia comer a cebola do Egito e a gente podia ficar nos túmulos, de escravos, mas túmulos. E é nesse momento que Deus fala à nação através do profeta Moisés. E Moisés lê esse trecho incrível de confiança que nós lemos aqui hoje. E ele diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. E o Senhor lutará por vocês. Tão somente se acalme. Se você puder, levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor, que essa palavra entra dentro do meu coração, que eu me acalme e me lembre que o Senhor está lutando as minhas batalhas junto comigo. Você crê nisso? Como a nação de Israel, nós tendemos a nos comportar também assim diante das crises. Como a nação de Israel, nós esquecemos de quem é o nosso pastor. É verdade que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e de que nós não teremos falta do que nós precisamos, mas o nosso coração continua ansioso. É verdade que a Bíblia diz que Ele nos fará andar por vales verdejantes, mas a gente continua com o nosso coração ansioso. Por que que a gente fica ansioso? Porque a gente acha que está lutando sozinho como a nação de Israel achava. Eles esqueceram do que Deus falou. E o que é que Deus falou? Deus prometeu, Deus fez promessas. Como eles, nós tendemos a nos comportar assim diante das crises. E quando a gente acha que está lutando sozinho, a gente está na antessala do desespero. E quando a gente está entrando para o desespero, deixa eu dizer uma coisa para você. O desespero, ou seja, essa ação de esquecer de ouvir a voz de Deus e as promessas e começar a lutar as lutas sozinhos, leva ao desespero. E o desespero sempre leva a gente a fazer grandes besteiras. É verdade ou não é? No desespero, a gente tende a tomar decisões que a gente vai se arrepender depois. Muita gente, por exemplo, entrou para um casamento no desespero. Muita gente saiu de um casamento no desespero. Muita gente quis muito uma coisa para a sua vida na hora do desespero. O desespero é o caminho mais curto para a gente fazer besteira. Quando a gente esquece que Deus trabalha na história da humanidade, da nossa vida, por formas que a gente não conhece, a gente esquece disso e tenta fazer por conta própria, a gente esquece de um texto que eu gosto muito para animar a minha fé, para me revelar como é que Deus está trabalhando, como são as minhas responsabilidades e como até o tempo, que é uma coisa que agonia minha, você, é servo de Deus também. Por exemplo, o texto de Deuteronômio 28 vai dizer assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Para quê? Para enviar chuva. Chuva à sua terra no devido tempo. A gente ignora esse texto bíblico. A gente sabe que Deus vai mandar chuva, mas a gente ignora que no devido tempo. E para abençoar todo o trabalho das suas mãos, ou seja, sua responsabilidade. É Deus agindo com graça, com misericórdia. É Deus cuidando do tempo como seu servo. E é eu e você sendo seres humanos responsáveis e trabalhando para que a chuva de Deus, que vem no tempo certo, frutifique e dê muitos frutos para a glória de Deus. Essa realidade é tão presente na Bíblia Sagrada porque mostra uma dinâmica, que a nossa vida com Deus, para que a gente não seja preso pelo desespero, a gente tem que lembrar que há coisas que só Deus pode fazer.
Há coisas que é minha responsabilidade fazer. Mas e que tudo isso está diante de um Deus que controla o tempo e que o tempo é servo dele. Veja como isso acontece na Bíblia. Por exemplo, em Mateus 26, nós vamos ler Jesus dizendo assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Isso é Deus. Isso é Deus soberano falando. Então nós precisamos confiar nessa palavra para a gente não ser presa do medo. Agora veja a nossa responsabilidade. Eclesiastes 10. Tudo o que te vier à mão para fazer, deixa para amanhã. Procrastine. Empurra para o outro. O que é para a gente fazer? Faça-o. Está na medida da sua possibilidade, faça-o. Agora veja, a responsabilidade de um Deus cujas palavras jamais passarão é essa, a gente confiar. A nossa é o quê? Tiver a sua mão para fazer, faça. Mas como é isso que acontece na dinâmica de Deus? Aí a gente lê Eclesiastes 3 que vai dizer assim: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Embora a vontade de Deus seja perfeita e é perfeita, nós temos um problema de um delay com esse tempo de Deus. Embora Deus tenha prometido para a gente tem uma dificuldade para entender que há um tempo certo para as coisas acontecerem. É impressionante como Deus da Bíblia, Ele tem cuidado com aquilo que Ele está formando. Por exemplo, para você nascer, foi quanto tempo que demorou? Que a generosa senhora, sua mãe, levou você na barriga. Pois é. Se Deus leva 9 meses para formar uma vida humana, às vezes a gente quer que Deus resolva as coisas para amanhã, porque a gente não quer experimentar algumas coisas pelas quais Deus, na verdade, não que Ele queira necessariamente que a gente passe, mas Ele quer nos ensinar no meio dessas caminhadas. Então, a gente quando olha para esses textos da Bíblia Sagrada, a gente precisa discernir o Deus soberano que atua na história, a minha responsabilidade como ser humano e o tempo que Deus age sobre todas as coisas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que nós deveremos orar para o Pai. Jesus ensinou dizendo assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o quê? O teu reino, não é isso? E depois está escrito o quê? Pois é, mas a gente lê assim, ora assim, mas o que a gente quer mesmo é: venha o teu reino e que seja nesse exato momento. Esse seja feita a sua vontade, a gente não gosta muito de entender essa parte da Bíblia. Então nós precisamos discernir como que essas situações vão acontecendo, porque a gente vai olhar para a vida, para os problemas, para os terrores. A gente como seres humanos é tocado por isso, mas a gente não vai perder a confiança em Deus. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. E o que Deus prometeu a respeito daqueles que amam a Deus e que entregaram suas vidas a Jesus Cristo? Deus prometeu a eles salvação, ou seja, estariam escondidos em Deus, ou seja, o maligno não os teria. Você tem essa certeza na sua vida? Amém. Diga assim: em nome de Jesus, eu digo com certeza, eu estou escondido em Deus. Você crê nisso? Agora, estar escondido em Deus significa que você não vai ter aflição nenhuma? Não, porque o próprio Jesus disse: no mundo vocês terão salário baixo, vizinho chato, mulher difícil, marido complicado. Então isso por só já é um terror, e mais terrorismo, né? A gente vai ter essas dificuldades, mas como é que a gente não cai no desespero? A gente crê que Deus é o Deus que intervém na história. O mesmo Deus que interveio na história de Israel é o mesmo Deus que intervém na nossa história hoje. Você crê assim? Amém.
Deus intervém na nossa história. E Ele quer lutar as nossas batalhas conosco. E é por isso que o texto bíblico vai dizer assim: aquietem-se, acalmem-se, espere o tempo de Deus para que a sua luta seja a luta de Deus, para que você não ande sozinho, para que você não caia no desespero, para que você não caia no medo e nos temores. E a gente vai olhando para a história de Israel e como Deus agiu com eles, e como Deus agiu com mão forte, abrindo o mar, e eles passando, e os inimigos de Israel caindo na mesma armadilha, com o mar se fechando, e a gente vai chegando a algumas conclusões que vale para mim e para a sua vida. A primeira lição que a gente aprende aqui, e essa lição é para tranquilizar o seu coração: quem está em Deus jamais lutará sozinho. Eu vou repetir isso porque você precisa ouvir isso. Quem está em Deus jamais vai lutar sozinho. Há uma promessa que Deus nos conduzirá no meio das nossas tribulações. Olha o que Deus diz a Moisés para dizer aos israelitas: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. É impressionante o que está significando esse texto. Porque quem está saindo da onde a nação de Israel estava, o caminho mais perto era passar pela terra dos filisteus. Mas só que os filisteus eram inimigos da nação de Israel há muito tempo. E eles iam ter medo, e Deus sabia disso. Então Deus fala assim: olha, Moisés, não manda ele por esses caminhos não, porque eles vão ter medo e eles não vão adiante. Mandam ele se ajuntar de frente ao mar. E Moisés faz isso. Moisés fala com o povo. Agora olha que interessante como Deus vai agindo na vida da nação de Israel, na minha e na sua vida. Como nós fazemos planos, como nós detalhamos algumas coisas que vão acontecer, aí chega Deus e fala assim: muda esse rumo, muda essa decisão, muda esse pensamento sobre o futuro, e ouve o que eu estou dizendo para você. Procure estar em mim e me ouvir, para que eu possa estar nas suas batalhas e você não lute as suas batalhas sozinhos. Talvez você esteja me ouvindo agora e está no meio de uma decisão difícil e você está perguntando assim: pastor, mas o que é estar em Deus? Se o Senhor está dizendo aí que quem está em Deus jamais luta sozinho, então o que significa estar em Deus? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que estar em Deus significa pelo menos duas coisas. A primeira coisa que significa estar em Deus é alguém cuja vida se abre para a atuação livre do Espírito Santo. Vou repetir isso para você. O que é estar em Deus? É alguém cuja vida está aberta para que o Espírito Santo assuma a agenda. Não é você mais que define a sua agenda, embora você planeje, mas é o Espírito Santo que tem carta branca para mudar uma agenda e transformar em outra agenda, como está fazendo com a nação de Israel. Mudem o rumo. Vocês estão pensando em ir pela terra dos filisteus, vocês vão acampar diante do mar. Então a primeira coisa que é estar em Deus é deixar o Espírito Santo soprar na nossa vida para que a gente ouça a voz de Deus. Você está entendendo isso? Então diga assim comigo: a primeira coisa para eu estar certo de que eu estou em Deus é que o Espírito Santo tem liberdade na minha vida. Para isso a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E numa sociedade ruidosa como nossa, a gente está ouvindo muita coisa e está se esquecendo de ouvir a voz de Deus falando em nós. Então a primeira coisa que estar em Deus é o Espírito de Deus ter liberdade na minha vida, mudar a minha agenda. Mas há uma segunda coisa que significa estar em Deus. É alguém que submete a vida à obediência à palavra de Deus. Vou repetir.
é ser alguém cuja vida está submetida à obediência à palavra do próprio Deus. O nosso problema é que nós queremos colocar Deus dentro do nosso tempo e do nosso espaço. Então nós sempre estamos querendo decidir, controlar. Então o Espírito Santo não tem mais possibilidade de agir na nossa vida. Sabe o que eu e você fazemos com frequência? Isso tem impedido da gente estar em Deus? Nós fazemos planos, nós detalhamos o nosso plano, depois nós levamos o plano em oração e fala assim: Deus, assina aqui embaixo agora. Aí Deus olha para o nosso plano, deixa eu ver, não, mas eu não tenho nada a ver com isso aí. Isso aí tem a ver com você. Deixa eu ver, esse terceiro item, inclusive eu estou notando que no seu plano eu nem estou aqui. E eu esperava que eu estivesse aqui em cima, mas nem está aqui. Então essa luta, se você quiser lutar, você vai lutar sozinho. Porque eu não estou nisso aí. E muitos de nós temos entrado em lutas intermináveis e a gente fala assim: não, eu estou confiando em Deus, mas Deus fala: olha, isso não tem a ver com a minha palavra, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Precisamos ter essa sensibilidade. A gente precisa checar o nosso GPS espiritual para ter certeza que a nossa vida está conduzida por Deus. E o nosso GPS, às vezes, ele não está conectado com os céus. Eu não sei se você já teve a experiência de o GPS levar você para um lugar estranho. O GPS que a gente usa por aí, às vezes leva você para uma rua sem saída. Leva para um lugar perigoso. Assim são os GPS desse mundo. A gente às vezes confia nossa vida a uma decisão profissional apenas. Isso é um GPS. Às vezes vai dando certo, às vezes você entra numa rua sem saída. Às vezes a gente confia o nosso GPS a Brasília. Quase sempre está dando errado. Brasília não é a Brasília carro, é a Brasília cidade. A gente vai confiando a GPS que não funcionam. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui: nós precisamos entregar a nossa vida a um guia seguro, que é a palavra de Deus, e obedecer a palavra de Deus. Porque a Bíblia vai dizer assim: se vocês estiverem em mim, é Jesus falando, e o que mais? E as minhas palavras estiverem em... Opa, fechou. Então vocês vão pedir tudo. E quem a palavra de Deus está nele, pede segundo o coração de Deus, não pede besteira. Não pede coisa errada. É por isso que Deus atende. Se a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo, e vos será feito. A Bíblia vai chamar essa confiança de colocar Deus no controle de fé. Fé é sinônimo de confiança e conhecimento. A fé precisa assumir o seu espaço na nossa vida. Porque no mundo natural, na ciência, eu preciso primeiro entender para depois crer. Tem muita gente vivendo por essa balela. Não, pastor, eu preciso entender um monte de coisa primeiro na minha vida e na Bíblia Sagrada para eu poder crer, fazer de Jesus o meu Senhor. Você não vai conseguir. Porque quando se trata de fé em Deus, primeiro eu creio, depois eu passo a entender algumas coisas, nem todas. O profeta Isaías vai dizer assim: primeiro eu chamo vocês para que creiam em mim. E creiam em mim, passam a entender como eu funciono. E crendo como eu funciono, vocês serão minhas testemunhas no mundo inteiro. Então o primeiro passo da fé é eu crer que Deus tem o melhor para a minha vida. Você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Então a prova disso é que você precisa começar a descansar em Deus. A palavra de Deus está dizendo para você: aquiete-se e deixa eu trabalhar nas tuas batalhas. Amém, gente? De repente você pode ter chegado aqui bem seguro de uma decisão que você está pensando que está certa, que você está envolvendo as coisas da sua vida, e Deus pode falar para você: muda o rumo. Faça diferente. Em vez de ir da terra pelos filisteus, vai acampar no mar, porque eu tenho propósitos nisso tudo.
Mas aí você vai dizer assim, mas Senhor, eu já tinha planejado, eu já tinha feito, eu já tinha conduzido. Se eu mudar agora vai ter muitas adversidades. Aí Deus vai assim dizer para você, não temas, eu vou lutar contigo as tuas batalhas. Se você estiver em Deus, dando liberdade ao Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus, você jamais lutará sozinho. Esse é o primeiro grande ensinamento que a gente vê aqui. Mas há mais. A segunda coisa que nós vemos na ação de Deus tirando a nação de Israel do Egito e conduzindo eles na direção da terra prometida, é uma coisa que a gente custa também a crer e acreditar. E qual é essa coisa? É que nada pega Deus de surpresa. Eu vou repetir isso para você. Nada pega Deus de surpresa. Porque às vezes nós achamos que Deus está sendo pego de surpresa. Às vezes nós achamos que as coisas difíceis que acontecem conosco, Deus não está vendo. Às vezes nós achamos que Deus está nos ignorando, mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai ver que um rei, um faraó, endureceu o seu coração para não deixar a nação de Israel sair em liberdade. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, que lê a Bíblia e que vê a novela Os 10 Mandamentos, quem é que fez o coração de Faraó endurecer? Quem mesmo, gente? Mas a nação de Israel sabia disso? E o que eles estavam fazendo? Reclamando. Reclamando. E quando a gente não compreende, a gente tende a reclamar. Mas nós estamos aqui olhando para a Bíblia Sagrada e a Bíblia está nos ensinando que nada pega Deus de surpresa. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Na sua vida não tem acaso. Na sua vida não tem contratempo que pegue Deus de surpresa. Na sua vida não tem acidente, não tem mau tempo na sua trajetória que vai pegar Deus de surpresa, porque nada pega Deus de surpresa. Nós lemos em Efésios 1, um texto lindo a respeito disso. Diz assim o texto: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Amém, gente? Aliás, até o fato de você estar aqui hoje não é bem uma escolha sua. De alguma forma, a Trindade conspirou para que você ouvisse a palavra de Deus, em ouvindo a palavra de Deus gerasse fé no seu coração, e gerando fé no seu coração, os medos e os temores fossem embora, e você saísse daqui confiante que Deus está no controle da sua história. Eu não sei você, mas às vezes, eu realmente não entendo como Deus age e como as suas formas. Você também é assim? Você entende tudo que Deus faz na sua vida? Todas as formas que Deus age na sua vida? Eu também não. Tem coisas que eu faria diferente. Mas é Deus que age. E quando eu tenho a percepção que Deus está agindo, eu tomo para mim aquele ditado popular que orienta a vida de algumas pessoas. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque Deus sempre sabe o melhor para mim. Se Deus sempre sabe o melhor para mim, eu preciso orar como Abacuque orou. E como é que Abacuque orou? Eu vou ler um texto aqui atualizado. Ele diz assim: embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos, e os currais estejam vazios, todavia, eu murmurarei o tempo inteiro. Todavia, eu vou reclamar de Brasília todo dia. Todo dia eu vou ficar falando que o Brasil não presta e não serve. O que é que Abacuque está dizendo? Eu me alegrarei em quem?
no Senhor, exultarei num Deus que me salvará. Um Deus que nada pega de surpresa. A crise no Brasil não pegou Deus de surpresa. Os acontecimentos que aconteceram também não pegou Deus de surpresa. Nos pegou de surpresa, que talvez a gente pudesse fazer algumas coisas para evitar tanta maldade, mas Deus não. Então, em tempos de medo e temores, nós precisamos lembrar que nada pega Deus de surpresa. Por isso, Deus é totalmente confiável. Você pode confiar nele, que os temores do seu coração vão se dissipar, porque Deus prometeu cuidar de você. Mas tem mais. Nós aprendemos com essa ação de Deus de libertação da nação de Israel, que para além deles aprenderem que nada pega Deus de surpresa, e para além deles aprenderem também que quem está em Deus jamais lutará sozinho, nós aprendemos com esse povo também que se a gente não ceder ao desespero, se você não ceder ao desespero, Deus lutará a sua batalha até o fim. Amém, gente? Há muitos de nós que estão no momento agora questionando se Deus está em suas batalhas. Mas a Bíblia vai dizer, através da boca de Moisés, encorajando a nação, num momento de maior medo, dizendo para a nação: o Senhor lutará por vocês. Então, totalmente fiquem calmos, porque Deus está trabalhando e lutando as suas lutas. E eu estou aqui para dizer para você hoje, que o seu coração está apertado, com dificuldades, com temores, com medo do futuro, com ansiedade, na beira do desespero. A palavra de Deus está dizendo: o Senhor lutará por você. Se você não ceder ao desespero e confiar nele, você recebe essa palavra em nome de Jesus? Por que é que você não pode ceder ao desespero? Como eu disse no início, o desespero leva as pessoas a fazerem as maiores bobagens das suas vidas. Mas isso não é o pior. Não é você, na hora do desespero, fazer bobagem. O pior é, na hora do desespero, você fazer bobagem e passar a viver uma vida de murmúrio. E a murmuração é algo muito sério quando a gente está falando do relacionamento com Deus. Quando Deus está agindo e nós não estamos entendendo, Ele está querendo nos levar para um lado e a gente está indo para o outro, e a gente começa a murmurar, a murmuração, deixa eu dizer o que é para você. A murmuração é uma declaração de insatisfação com Deus. Quando você murmura, você está fazendo uma declaração que Deus não é competente o suficiente para cuidar de você. Isso é sério ou não é, gente? Quando você murmura, você, embora cante que Deus é onipotente, você não acredita no que você canta. Embora você fale que Deus é onisciente, você não acredita nisso. Porque quando a gente está murmurando, a gente está declarando a nossa insatisfação com Deus. Mas a gente está dizendo assim: Deus, eu não concordo com o modo que o Senhor está cuidando da minha vida. Nós estamos dizendo a Deus, inclusive, que Ele é injusto. Porque se Ele fosse justo, Ele estava cuidando da nossa vida do nosso jeito. E Ele está deixando que algumas coisas aconteçam na nossa vida que Ele não deveria deixar. Foi a murmuração que fez com que Deus dissesse a Moisés que não iria mais com o povo. O povo começou a reclamar com Deus de tal forma que Deus falou assim: Moisés, eu prometi que vocês vão entrar na terra prometida e eu não vou falhar, minha promessa vai se cumprir. Mas tem uma coisa, eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo. Vocês gostam de anjo? Então legal. Vocês gostam de revelação? Então legal. Vocês gostam de coisa sobrenatural? Então legal. Vai tudo isso com você, mas eu não vou com vocês. E por que é que Deus dizia que não ia com eles? Porque eles murmuraram contra Deus. É por isso que a murmuração esvazia a sua fé e cega os teus olhos espirituais. Se você puder, levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, isso é muito sério.
me ajuda a me livrar de toda murmuração, porque a murmuração é uma declaração de insatisfação minha contigo, e o Senhor é bom, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Me ajude a vencer isso, em nome de Jesus. O Senhor lutará por vocês, então totalmente ou tão somente acalme-se. Há momentos nessa nossa espera da ação de Deus, que a gente precisa ter a confiança que o salmista tinha num dos salmos mais conhecidos e belos da Bíblia, que é o Salmo 40. Você conhece esse salmo, mas você precisa aprender a viver por esse salmo. E o que diz o Salmo 40? Esperei murmurando no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele, um Deus que se inclina, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas por quê? Porque eu esperei nele para que Ele lutasse as minhas batalhas e eu não entrasse em batalhas que só deem respeito a mim. Mas há mais salmos que ajudam a gente a confiar mais em Deus. Salmo 46, verso 10, esse é um salmo que eu gosto muito de lembrar dele diariamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é lindo? A gente precisa ouvir isso a cada dia no nosso coração. Num mundo cheio de medos e temores e desesperança, nós precisamos ouvir o Espírito de Deus nos falando: aquiete-se, ouça minha voz, ouça minha direção, abra os seus olhos espirituais, porque eu sou Deus, eu estou cuidando de você. Portanto, eu tenho uma mensagem para você nessa noite, meu irmão. Acalme-se. Eu estou me lembrando que uma vez viajei com a Giz para um descanso, e eu, como todo bom ocidental paulistano, sempre está atrasado e correndo para alguma coisa, né? Comendo, atendendo o telefone, vendo a mensagem, e apressado não sei para o quê. E a gente chegou na Bahia. E na Bahia, a hora roda mais lento, né? 1 minuto, não sei não se tem 60 segundos, né? Uma das vezes a gente chegou e pediu assim: por favor, me dá uma água de coco que a gente está morrendo de sede. Aí o rapaz falou: meu rei, eu vou ter que achar o facão primeiro. E a gente aprende que as dinâmicas de vida são diferentes. Da outra vez a gente chegou num lugar e olhou o cardápio assim: ó, por favor, são 3:30 da tarde, o que você tem mais rápido aí, põe na mesa, por favor. Oxe, aquiete-se. E eu percebi que eu preciso aprender mais com os baianos, né? Que às vezes a gente entra numa loucura que não faz muito sentido. E quando a gente atropela a vida, a gente é atropelado pela vida, ainda mais quando a gente atropela Deus. Ou tenta atropelar, a gente é atropelado pelas circunstâncias. Então é por isso que a gente precisa lembrar das promessas do Senhor e dar liberdade para que o Espírito Santo haja na nossa vida, definindo a nossa agenda. Quando a gente olha para os escritos de Provérbios, o homem sábio vai dizer assim: não há sabedoria alguma, Provérbios 21, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Olha que coisa interessante agora. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Isso tem a ver com você. Mas o Senhor é que dá a vitória. Isso tem a ver com Deus. Diante dos desafios da vida, a palavra de Deus está dizendo para mim, como disse para a nação de Israel há quase 4.000 anos atrás: não temas, o Senhor está com você. Nada pegou Deus de surpresa, e os problemas que você acha insolúveis, não pegou Deus de surpresa, e Ele sabe o melhor modo de resolver esse problema. Portanto, aquiete-se diante de Deus e abra a sua agenda para o Espírito Santo agir nela. A vida de Jesus Cristo vai revelar essa total dependência de Deus. Quase 4.000 anos depois, Jesus aparece nas terras da Palestina,
E onde ele chegava, ele tinha uma mensagem de conforto para os corações. Ele chegava diante de um coxo, de um paralítico, e dizia assim: não temas, a tua cura chegou hoje. Ele chegava diante de um cego, jogado à margem da sociedade, e dizia assim: não tema, os teus pecados estão perdoados. E hoje é o seu bom dia, eu quero te curar, seja curado no nome poderoso do meu Pai. Quando Jesus chegava a um aflito, a um endemoniado, alguém que estava preso por espíritos malignos, ele diz assim: não temas, hoje a libertação chegou a essa casa. Quando tinha gente como Zaqueu, preso pelo dinheiro, preso pelo materialismo, ele olhou para Zaqueu e disse: não temas, Zaqueu, porque hoje chegou salvação a essa casa. Por onde Jesus de Nazaré andava, havia libertação, havia cura, havia salvação, porque ele sempre tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? Não temas, o Deus feito homem está entre vocês, e porque ele está entre vocês, coisas maravilhosas vão acontecer. É por isso que ele deu pão para o faminto, é por isso que ele levantou o coxo, é por isso que ele deu vista aos cegos, é por isso que ele expeliu espíritos malignos. Por quê? Porque Deus estava entre os homens através de Jesus de Nazaré. E Ele está no nosso meio. Ele prometeu que quando Ele fosse, Ele nos enviaria o Espírito Santo da verdade. Você tem o Espírito Santo dentro de você? Agora, o Espírito Santo está tendo liberdade de agir na sua vida? Se está tendo liberdade, então a sua agenda precisa estar aberta para a ação do Espírito Santo de Deus. E a sua vida precisa ser conduzida em obediência à palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque aí Deus estará em você. E se Deus está em você, as suas batalhas são as batalhas de Deus. Então eu quero terminar essa mensagem lembrando a você que no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, no meio do seu desespero, no meio de um mundo caótico, no meio de uma cidade violenta, no meio de cada vez doenças novas e diagnósticos complicados, no meio de tantas famílias em crises, no meio de casamentos em crises, eu quero dizer para você: não temas, Deus está com você, Deus está lutando as suas batalhas. Tão somente deleite-se no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Por quê, pastor? Porque o coração humano é enganoso, mas o coração que recebe a palavra de Deus e se abre para a ação do Espírito Santo, experimenta o poder e o amor de Deus na sua vida. O mundo precisa de gente cheia do Espírito Santo para fazer diferença nesses tempos de medo. O mundo precisa de gente cheia do poder e do amor de Jesus Cristo para levar salvação nos lugares que precisam. E agora estamos eu e você aqui diante de tudo isso dizendo assim: como é que eu vou fazer isso? Aí vem a palavra de Deus que trouxe confiança à nação de Israel há quase 4.000 anos atrás. E nós abrimos e nós lemos a palavra dizendo: não temas, eu estarei com vocês aonde vocês andares. Você recebe essa palavra de Deus? Não temas, não tenha medo, o Senhor está contigo, a Trindade está contigo, portanto não deixe você sair a sua vida da agenda de Deus, não deixe de fazer das Sagradas Escrituras um guia certo para a sua vida. Você não só terá a direção certa, mas terá o poder do Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias, em nome de Jesus, para a glória de Deus e para o teu bem. Deus te abençoe em nome de Jesus, não temas, não tenha medo.